Que tal economizar e facilitar a sua vida no universo da costura? Olá, você que está chegando agora e quer conhecer um pouquinho mais, quer umas dicas de como facilitar o seu dia a dia na costura sem gastar muito dinheiro, porque ninguém está podendo gastar dinheiro, né, minha filha? A crise tá longa, então vou te dar umas diquinhas para facilitar o seu dia a dia na costura e também substituindo algumas coisas para facilitar o seu dia a dia na costura. Vamos aprender hoje comigo? Se você não tiver o giz de alfaiate, não se preocupa, você pode pegar aquele sabonetinho que você joga fora, esse assim, ó, lá no restinho, deixa ele secar, pode pôr no sol, ele vai servir como giz de alfaiate. Eu tenho um tecido aqui, um papelzinho, só vou posicionar para você visualizar, ó, vou riscar, e aí você vai ver que ele vai funcionar como giz. E você não vai precisar, tá bem clarinho, não vai precisar gastar dinheiro com giz. Sabe quando você vai em festa de aniversário e você ganha esses tubinhos assim, ó? E aí você acaba jogando fora. Aqui, ó, eu peguei esse, coloquei um monte de desmanchador dentro. Ele serve para organizar o seu ateliê. Aí você tampa. Peraí que ele tá entrando torto. Ó, você tem aqui organizado. Esse tá com desmanchador. Esse aqui eu coloquei um monte de agulhas, ó. Você pode separar, lembra que a agulha não fica batendo, aí você guarda lá, ó, no seu ateliê. Esse outro aqui eu botei um monte de colchetinhos, que aí você também pode ter esses tubetezinhos todos organizados ou numa gavetinha assim, um do lado do outro, que aí você visualiza o que tem dentro. Outra dica legal, esses vidrinhos, ó, de remédio, vidrinhos que você tem, você pode botar, aqui eu coloquei um monte de carretilha, de bobinazinhas, mas você pode guardar também. Uma outra dica legal, eu tenho esse aqui, ó, que você pode guardar nesses potinhos, tá cheio de alfinetes e agulhas rumbudas, sem pontas, tortas, ó. Aí a gente vai guardando aqui para o lixeiro não espetar a mão, nem você na hora de mexer no lixo, né? Então aqui você coloca nos potinhos, então não jogue fora esses potinhos de remédio, de Royal, que sempre tem na sua casa, ou esses tubetes que você ganha em festa. Se você não tiver um alfineteiro assim bonito como o meu, não se preocupe, o importante é organizar os alfinetes. Então em casa você sempre vai ter uma esponja, não vai? Aquela de lavar louça. Você pode utilizá-la inteira, ou se quiser você pega uma tesoura de papel, você pode dar forma, cortar em coração, como você quiser. E aí, ó, nasceu o teu alfineteiro, ó. Viu que lindo? Não precisa gastar dinheiro, você pode improvisar. Para você não ter o ferro assim, ó, todo marcado com cola como o meu, ó, tá bem aqui, você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar um tecidinho cru, vai escrever entretela. Aqui eu fiz pequenininho porque não tem necessidade de te mostrar uma coisa tão grande. Mas você vai pegar um tamanho suficiente para ter no seu ateliê. Bom, você vai pegar o tecido que você precisa entretelar, posicionar a entretela. E aí você vem com aquele tecido e essa parte aqui você sabe que tem que ficar para o lado da entretela. Aí você pode vir e passar sem medo, colando a sua entretela, porque aí você não vai grudar a cola na sua entretela. Aí você vai deixar o tempo suficiente, né, para colar. Então se ficar algum resíduo de cola aqui, ele vem para o tecido, ó. E você cola sem sujar o seu ferro. Aqui ela não colou, mas aqui ela tá coladinha, ó. Se eu puxar, ela tá bem coladinha, viu? Gente, caiu a maior chuva agora, tá até um barulhinho gostoso, mas vamos continuar com a dica. Com as dicas, na verdade, né?
Então vamos lá, a próxima é o seguinte, você quer desmanchar uma costura, que eu tenho 2 tecidinhos unidos. Qualquer costura que você queira desmanchar, você vai vir aqui, ó, na costura, botei até uma costura escura, ó, tá vendo uma rosinha e uma preta. Você vai pegar uma tesoura ou um desmanchador e aí você tá com pressa, você vem aqui, você vai cortar só pequenas espaçadas assim, ó, cortando a costura, ó. Dá pra perceber que eu tô picando a costura. Então, você faz isso ou com desmanchador ou com a tesourinha, ó. Vou trocar aqui pra você ver que dá pra fazer com os dois. É muito mais rápido. Porque aí você vem cortando e liberando a costura e depois você vai puxar, vai ficar rapidíssimo. Você vai ter um serviço pronto, ó. Fez, não fez? Agora você só puxa aqui, ó. Ó. Viu? Abriu e você desmanchou rapidinho, depois é só limpar a sua costura. Sabe esses guiazinhos que a gente compra com imã? Aí você tem aqui, ó, essa chapinha, ele vai ficar bem fixado aqui. Mas às vezes você quer uma bainha mais larga e ele não vai colar na base da tua máquina, a não ser que seja uma máquina industrial. Aí você vem aqui, ó, marca com a fita métrica, mede da agulha pra fora, uma bainha de 3. Se você for posicionar aqui, ele vai ficar saindo, vai ficar bambo. Aí uma dica que eu dou, esquece isso aqui, não compre esse guia. Aí você vai pegar uma fita crepe, dessas que você compra em papelaria, ó, tá? Mede lá com a fita métrica o que você tem, vem aqui, ó, na sua máquina. E você vai fazer um guia. Esse guia aqui você vai botar várias fitinhas, ó. Ele vai formar um morrinho aqui para você fazer a sua bainha. Isso você pode fazer de um lado ou do outro, tá? Depende aí qual trabalho você vai executar. Então, aqui, ó, você forma um morrinho, você consegue sentir quando você estiver passando aqui com a bainha, você sente aqui que é o seu guia. Sabe quando você está costurando, que a máquina fica deslizando na sua mesa? Ainda mais quando você não tem uma bancada própria para isso, ela fica deslizando. Então uma solução é você pegar um tapetinho, sabe aqueles que a gente compra em lojas de material assim, para cozinha, material de limpeza. Aí tem uns tapetinhos antiaderentes lá, uns borrachinhas, ó. Você compra, coloca, posiciona a sua máquina ali e ela vai prender, vai aderir, ó. Dificilmente ela vai mexer. Sabe aquela costura grossa, ou jeans, ou brim, ou quando você vai costurar manta? E aí você posiciona o início da costura, o calcador fica meio inclinado assim. Aí você começa a costurar, ele começa a embolar e não vai, você tem que fazer força. Uma dica é você posicionar a agulha, levanta o calcador e aí para alinhar o calcador e a costura andar, você vai pegar um outro tecidinho grosso, um apoio e vai colocar atrás, ó. E aí faz com que o calcador fique na mesma direção. Assim você consegue costurar sem problema nenhum, ó. Sabe aquela barra de calça ou manga, você quer dar bainha numa coisa redondinha, assim, pequenininho? Aí você, a maioria das vezes, você tira o braço, vem aqui, encaixa e você consegue controlar, né, a sua peça aqui dessa forma, não é? Você vai conduzindo e vai fazendo, só que ela aqui assim, né? Na verdade você vai botar assim, dessa forma e vai dando bainha, não é isso? Você vai dando bainha. Só que aí você não tem essa máquina com o braço. O que eu faço? Eu viro ao contrário, ó. Viro ao contrário, marco a minha bainha e vou posicionar dessa forma aqui, ó, na máquina. Eu vou ter que posicionar assim, ó, o avesso aqui dentro, direito pra fora, ó. Ele vai posicionar assim. Eu vou abaixar aqui pra você visualizar, ó. Aí você vai dobrar a sua bainha
e vai deixar a sua peça desta forma. Aí você vai conduzindo a bainha, ó, e ela vai estar aqui, ela vai trabalhar por cima. Bom, a chuva aqui continua, se estiver chovendo aí, aproveita para organizar, essa dica é boa para isso, ó. Todo mundo me pergunta como guardar as fitas métricas. Então você pode guardar ela penduradinha, sem problema. Pendura num preguinho, pendura lá na sua máquina, se tiver a máquina industrial com aquele suporte de linha. Se não tiver, você pode guardar enrolada. Só que cuidado, porque muitas pessoas fazem assim, ó, da seguinte forma. Enrola na mão. Assim, ó. Enrolar rapidinho. Faz assim rapidinho, ó. Certo? Aí tem aqui, ó, ela enroladinha assim. Aí chega nesse momento aqui, a pessoa faz isso, ó. Esticou a fita métrica. Ao invés de ter a metragem certa, você vai ter sempre uma metragem a mais do que o necessário. Cuidado, porque isso aqui, ela estica, é plástico. Então, como que você tem que fazer? O ideal é que você venha bem devagarinho, ó, enrolando a sua fita, tá? Bem devagarinho, ó. Aí depois, com o apoio dos dedos, ó, você vai apoiando, enrolando até o final. Vou fazer mais rapidinho para poder acelerar aqui, senão a gente vai enrolar isso tudo, né? Ó, terminei e guardo, ó. Posso guardar numa caixinha. Está organizada a minha fita. Todo mundo tem dúvida se tecido encolhe, qual tecido que encolhe ou não. Qualquer tecido encolhe. Quando você for fazer uma peça de artesanato ou roupa e tiver com essa dúvida, não sabe o quanto que o seu tecido vai encolher, mas para não estragar a sua peça, o que você faz? Você pega o seu tecido, pega uma bacia, você vai encher, eu não enchi a minha aqui, mas você vai encher, vai pegar o seu tecidinho, não precisa esfregar o tecido, você só vai mergulhar o tecido, ajeitar ele na água, deixar ali por algumas horas, pode ser de um dia para o outro se quiser, ou 3 horas, aí depois você tira, só dá aquela espremida no tecido, não torce, porque se você torcer ele vai ficar muito amarrotado. Então você espreme, vai lá e põe para secar. Aí pronto, já vai encolher o que realmente ele está proposto ali. Sabe quando você coloca, vai costurar com linha, com cone grande, você vai colocar e ela fica caindo? Ou na overlock, que também, principalmente overlock doméstico, que você não tem um apoio para o fio e ele fica caindo? Então vou te dar uma dica, você vai pegar uma garrafa PET, vai cortar a base dela aqui embaixo, ó. Vou enfiar aqui. Corta toda essa basezinha aqui de baixo. Aí você tem, aqui você vai fazer um guia, você não vai precisar gastar dinheiro com aqueles guias, lá que todo mundo quer vender guia, né? Você vai pegar a sua linha, vai colocar aqui, ó, pegar a pontinha dela aqui embaixo, e aí você já tem um guiazinho, ó, para sua máquina. Isso também para o overlock funciona muito bem, ó. Até porque o vento bate também na sua linha e pode embolar na overlock. Então você pode usar até na industrial para não deixar o vento. Às vezes você está costurando, o vento bate aqui assim, então ela também vai proteger. Tá? Fica, essa dica é muito boa. Última dica de hoje, mas muito importante. Aqui eu tenho um vidrinho daqueles de remédio conta-gotas, ó. Às vezes você quer lubrificar a sua máquina e aquele vidrinho que você compra de óleo ou compra um vidro grande fica ruim de lubrificar em certos lugares. Então você pega aquele vidrinho de remédio, ó, que sobrou lá em casa, né, que você usou, ao invés de jogar fora, você enche de óleo e quando você for lubrificar a sua máquina, eu vou pingar aqui porque a minha já está lubrificada, ó. Aí você vai pingar onde for necessário. Muito mais prático
e não precisa gastar dinheiro com nenhuma outra seringa. Você jogar isso fora. Tá? Aproveite que você tem em casa no seu dia a dia de costura. Gostou dessas dicas? Vou preparar mais algumas para vocês depois nos próximos. Então, para isso, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixe o seu like e também o seu comentário. O que você precisa saber? Qual ajuda que você precisa? Vou te ajudar. Fica aqui comigo e me acompanhe. Te aguardo no próximo vídeo.